Olá, sexto ano, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Passando bem? Então, pessoal, para nossa aula de hoje, a gente vai terminar o nosso conteúdo do bimestre, tá legal? Sobre jogos. E a gente vai, ou melhor, vou propor para vocês no final da aula um desafio, que eu quero ver se vocês vão conseguir cumprir esse desafio, tá legal? No final da aula eu explico como vai ocorrer e me lembrem, tá bom? Então, a gente falou já sobre os jogos populares, sobre os jogos recreativos. Hoje a gente vai dar continuidade falando dos jogos cooperativos, tá certo? Pessoal, jogos cooperativos, como o nome bem fala, são aqueles jogos onde os jogadores, eles cooperam para eles poderem vencer. Então, nada mais é do que aquele tipo de jogo onde todos os jogadores, eles precisam se unir para alcançar um determinado objetivo, tá certo? Como exemplo desse tipo de jogo, a gente tem o pique corrente, tá certo? Que é aquele jogo onde tem um pegador, ele precisa pegar o restante dos amigos. E aí, se eu peguei um determinado amigo, ele vai formar comigo uma corrente. Então, nós vamos dar as mãos e aí pegar o restante dos amigos. E aí, quem for sendo pego, vai entrando na corrente. No final, vai estar uma grande corrente de quem foi pego. E aí, todos os jogadores participando em prol de um único objetivo, tá certo? Pessoal, só cuidado para vocês não confundirem cooperativo com competitivo, tá bom? Então, a gente tem o futebol, por exemplo. São dois times jogando, um contra o outro, tá legal? E aí, isso faz com que o futebol seja competitivo por haver dois times, tá certo? Ah, professor, eu posso dizer que há uma cooperação nessa equipe e uma cooperação dentro dessa equipe? Pode, mas o jogo em si, ele é um jogo competitivo, tá bom? Professora, se o jogo cooperativo todo mundo participa, então eu não vou ter um vencedor ou perdedor? Claro que vai. Como por exemplo, lembram da corrida de jornal que a gente fez? E aí eu falei com vocês que pelo fato de terem duas equipes, uma equipe contra a outra na corrida, a gente tinha um jogo competitivo. E aí se eu pegasse todo mundo e fizesse uma única fileira, e aí o objetivo fosse que a gente fosse até o final da quadra e voltássemos, todo mundo junto, certo? O objetivo era esse. Se a turma conseguisse cumprir com esse objetivo, a turma seria vitoriosa. Se a turma não conseguisse cumprir com esse objetivo, seria a turma teria perdido, tá legal? Então, vamos dar um exemplo. Vocês precisam ir até o final da quadra e voltar todos juntos dentro de 1 minuto. Então, se a turma conseguir realizar esse objetivo todos juntos, a equipe venceu. Se a turma não conseguir realizar, a equipe o quê? Perdeu. A turma perdeu. Então, a turma toda vence ou a turma toda perde, tá legal? Então, cuidado com essa diferença. Competitivo é um contra o outro, cooperativo, todo mundo junto, tá legal? Lembrando que no futebol, no basquete, por exemplo, há uma cooperação apenas entre os times. Entre esse time, somente entre ele, e entre esse time, somente entre ele. Porque entre eles há uma competição, tá certo? Se ficar dúvidas com relação a isso, tirem as dúvidas. O momento é esse, tá legal? Falamos também sobre os jogos de salão, certo? Que são aqueles jogos em que a gente não precisa de muito espaço para que eles ocorram, que são os chamados jogos de tabuleiro, que vocês gostam bastante. Que a gente tem o Banco Imobiliário, a gente tem o War, a gente tem como é que é o nome daquele jogo que vocês gostam bastante, que tem a mímica? Quem Sou Eu? Também é um jogo que é bastante utilizado, vocês gostam bastante. Temos também o Uno, jogo de damas, jogo de xadrez. Então são jogos de salão, são jogos de tabuleiro, jogos de cartas, que não precisam de grandes espaços, nem de muita demanda física, né? A gente não faz muito esforço para jogar esse tipo de jogo, tá certo? E por último, a gente tem os chamados jogos de salão, tá certo? Salão não, desculpa, eletrônicos. Salão eu acabei de falar. Jogos eletrônicos, eu acho que é o mais fácil da gente identificar, né?
que são aqueles jogos que precisam da tecnologia para existirem. Então, são esses jogos mais recentes que a gente tem, visto que a tecnologia proporcionou a criação desses jogos de relativamente pouco tempo para cá, né? Se a gente for parar para comparar com a Amarelinha, com o Bobinho, que são jogos muito mais antigos. Quando a gente para comparar, de repente, o jogo do Minecraft, que vocês tanto falam, o jogo do Free Fire, alguns jogos de videogame, de celular. Então, são jogos eletrônicos porque eles precisam que haja certo tipo de tecnologia para que eles existam. E por isso, eles foram jogos criados mais recentemente, ou seja, são jogos mais novos, tá bom? Então, com esses 3 tipos de jogos, a gente fecha o nosso conteúdo do Dubmestre, tá bom? Relembrando o que é um jogo, falamos das características dos jogos, quais são as 5 principais classificações de jogos, tá legal? Populares, cooperativos, recreativos, jogos de salão e jogos eletrônicos, ok? Pessoal, agora um grande macete para vocês. Um jogo pode ter mais de uma classificação? Sim ou não? O que vocês acham? Pessoal, sim, o jogo pode ter mais de uma classificação. Então, isso não significa que todo jogo ele tem mais de uma classificação, mas ele pode ter, tá bom? Então, de repente, um jogo que ele é popular, ao mesmo tempo ele pode ser um jogo cooperativo, certo? O pique corrente, será que não é um jogo popular, que as pessoas brincam na rua, que muita gente joga, que de repente seus pais conheçam? Então, apesar de ser um jogo popular, também ele pode ser um jogo recreativo, em que você brinca com seus amigos, em que você tá ali para se divertir. Ao mesmo tempo, é um jogo cooperativo, porque é uma cooperação entre os participantes, tá legal? Então, ao mesmo tempo que um jogo ele pode assumir uma classificação, ele pode assumir outra também, tá legal, pessoal? Então, cuidado com isso. A gente sabe que eles têm predominâncias, né? Então, o Minecraft ele é um jogo eletrônico, tudo bem. Mas nada impede que, de repente, outros jogos eles possam ter outros tipos de classificações também. Tá bom, pessoal? Se ficar alguma dúvida, pergunta, tira a dúvida agora. Se o seu caderno não está em dia, aproveita para colocar. Essa é a hora, esse é o momento, tá legal? A gente vai dar início à semana de provas já no dia 20. Então, vamos ficar alerta, vamos estudar para que a gente possa fechar o nosso bimestre da melhor forma possível, com chave de ouro. Tá bom, galera? Um beijo para vocês. Até quinta.